Esse é aquele tipo de vídeo que eu gosto de fazer, porque é um vídeo que vai pegar algumas falas antigas e vai relembrar e refrescar a memória dessa galera, e você vai usar para jogar na cara daquele político da sua cidade, daquele amigo, daquele vizinho, que fica dizendo que o Lula é o presidente que cuida dos pobres, o Lula cuida dos deficientes, é o Lula que cuida. Esse vídeo aqui é para mostrar a realidade do que aconteceu essa semana e demonstrar também o que ele falava e o que ele fez essa semana, principalmente com os pobres e o pessoal que depende do BPC. Bom, antes de mais nada, vamos relembrar os debates das eleições de 2022. Olhem só o que o Lula dizia. Prestem atenção. Eu, na verdade, o Bolsonaro, eu gostaria de que você, quando viesse aqui na Câmara, você explicasse por que faz 4 anos que você não dá um aumento real para o salário mínimo. São 36 milhões de aposentados, dos quais 36 milhões que ganham salário mínimo, dos quais 22 milhões de aposentados que estão há 4 anos sem receber aumento real. Uma pause. Época de pandemia. Por isso que não teve aumento real do salário mínimo. Foi um acordo que foi feito para o dinheiro ir para a questão da pandemia e tudo mais, que o Bolsonaro mandou. E olha o que ele ficava falando nos debates. Prestem muita atenção nisso, porque se tem alguém aqui com problema de memória, hoje eu vou resolver o seu problema de memória, petista. Hoje eu tô aqui para resolver o seu problema de memória. Vamos continuar com as falas do Lula durante as eleições. Quero que o candidato diga claramente por que durante 4 anos o senhor não aumentou o salário mínimo. Nós concedemos reajustes ao salário mínimo, no mínimo igual à inflação. Agora tivemos uma pandemia pela frente, uma crise mundial. Então fizemos o possível. É importante que você que está me ouvindo saiba o seguinte: nós vamos continuar aumentando o salário mínimo. E nós vamos provar que isso não quebra a economia, que isso não traz a inflação de volta. Nós vamos provar que melhora a vida do povo. Guardem essas palavras, guardem as palavras dele. Isso era o programa de governo dele. Na hora que a pessoa puder tomar um café a mais na padaria, comer um pãozinho a mais, olha que maravilha! Olha que coisa maravilhosa, todo mundo podendo trabalhar, todo mundo podendo ganhar, todo mundo podendo participar do crescimento econômico do país. O dia em que a gente vai voltar a sorrir está próximo. Eu sei que é você que será o responsável por isso. Eu sim assumi o compromisso de fazer com que esse governo tenha redução do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Só vai pagar imposto de renda acima disso. Nós vamos fazer isso, porque o povo sabe que nós temos compromisso. O povo sabe que nós não somos daquele político que faz beijinho, beijinho, tchau, tchau depois das eleições, não. Pois é, né, gente? Essas eram as promessas do Lula durante a campanha. Isso que ele falava durante a campanha. Foi assim que ele ganhou com 2 milhões de votos, né? Levando em consideração que ganhou no voto e tudo mais. Foi assim. Esse era o Lula. Esse era o Lula. Então, você que tá com uma memória ruim, tô aqui refrescando sua memória. Agora, vamos ver o que o William Bonner, aquele mesmo William Bonner que disse: Lula, você não deve nada à justiça, você é um homem inocente, praticamente fez campanha pro Lula no Jornal Nacional, deu de notícia ontem. Olhem só, rapidamente, porque ainda tem uma outra notícia que eu quero mostrar para vocês depois. Tem uma outra situação pior ainda. E no final do vídeo eu tenho um recado para você também que quer fazer renda em dólar, que ganha dinheiro em dólar, fugir do real, fugir da inflação, fugir da quebradeira. Não perca essa oportunidade. Mas isso no final do vídeo. Por enquanto, vamos tocar aqui. William Bonner, com vocês. A Câmara aprovou agora há pouco o texto base do projeto que limita a alta do salário mínimo. Esse texto estabelece que o aumento do mínimo terá que seguir as mesmas regras fiscais que regulam as demais despesas públicas. Na prática, essa medida reduz o ganho real do salário mínimo. Ainda falta a votação dos destaques. E os senadores terminaram a aprovação do texto que cria gatilhos para conter o crescimento de benefícios fiscais e dos gastos com funcionalismo. É o primeiro projeto do pacote de equilíbrio das contas que segue para a sanção do presidente. É o primeiro projeto de equilíbrio e a Câmara aprovou. Só que o William Bonner, querido, William Bonner, como você é isento, Globo. Nossa, como vocês são isentos. Vocês não falaram a verdade, né? Vamos lá? Vamos saber da verdade? A verdade é essa aqui, ó.
Agora, com votos contrários do PL, Partido Liberal de Bolsonaro, e do PSOL, né, que é apoiador do Lula, que é engraçado, Câmara aprova projeto que limita aumento real do salário mínimo e endurece regras para concessão do BPC. Guardem isso, BPC, o benefício de prestação continuada. Nós já vamos falar sobre isso. A proposta faz parte do pacote de medidas fiscais do governo Lula, visando o equilíbrio das contas públicas. E aqui embaixo, como que cada partido aqui disse que era para votar, tá? O corte do aumento real do salário mínimo. Tá aqui embaixo. Ó, vocês podem ver aí com tranquilidade que o pessoal do Centrão, né? O Centrão, né? Tá ali, ó, União Brasil, MDB, PSD, Cidadania, todos disseram para votar sim, para cortar salário mínimo e tudo mais. Aqui embaixo também Centrão, ó, MDB, PSD, Republicanos, Podemos, também sim, né? Corte do salário mínimo. PL não, que não era para cortar. O PSOL também disse que não, o Novo disse que não, a minoria disse que não, a maioria disse que sim. PT, PV e PCdoB, sim, corte no aumento do salário mínimo. E PSB, que é de esquerda, também corte. Oposição não e governo sim. Ou seja, o Lula mandou um projeto para cortar o salário mínimo e cortar o BPC. Só que o BPC, gente, o salário mínimo está cortando o aumento real. Tá? Então vai aumentar conforme a inflação. Ou seja, todas as medidas do governo Lula é para ferrar com o pobre. Todos os cortes de gasto do governo Lula apresentados até o momento é para ferrar com o pobre. Quero deixar isso claro. Foi o Lula que mandou isso para a Câmara de Deputados e para o Senado para aprovar, e aprovou com ampla maioria, liberando emendas para esses deputados. Então não vai ter aumento real de salário mínimo mais, tá? Proibido. E o BPC foi cortado de um monte de gente. Só que a questão do BPC atingiu muitas pessoas. Muitas pessoas. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam uma coisa. O BPC, quem recebe o benefício de prestação continuada, são aquelas mães que têm filhos com algum tipo de deficiência, né? Que ele cortou, por exemplo, quem tem síndrome de Down não recebe mais, o Lula cortou. Pessoal, as questões de autismo também, o Lula cortou. Ele cortou. Só que para receber esse BPC, a renda per capita da família tem que ser de até R$ 250 por pessoa. Ou seja, um pai, por exemplo, que ganha um salário mínimo e tem 4 pessoas na família, receberia esse BPC. Agora não recebe mais, porque o Lula cortou. Só que aí, gente, o grande nome do governo Lula, que subiu a rampa com o Lula, né, para fazer campanha com o Lula, soltou ontem esse vídeo aqui. Ele que é um grande defensor das pessoas com deficiência. Mas prestem atenção que depois eu quero mostrar algumas verdades sobre isso também. Mas tá aqui, ó. Esse é o rapaz. Bora lá, vamos ver. Pessoal, tô usando esse filtro de palhaço aqui porque é exatamente como nós, pessoas com deficiência, ativistas da inclusão e familiares atípicos, estamos nos sentindo após a Câmara dos Deputados ter aprovado o PL 4614, que irá dificultar cada vez mais o acesso ao BPC, benefício de prestação continuada, que garante sobrevivência a milhares de pessoas com deficiência e idosos que se encontram em situações de vulnerabilidade econômica. Esse que é um direito que não pode ser negado. O PL foi aprovado com alterações, mas alterações que não contemplam a diversidade das deficiências, deixando para trás autistas com grau de suporte baixo e também pessoas com síndrome de Down a terem acesso ao direito. O momento agora é de esquecermos nossas diferenças de ideologia política partidária e nos mobilizar, pressionar os nossos 81 senadores para que eles não aprovem o PL do BPC. E se avançar, vamos contar sim com a sensibilidade e o diálogo do presidente Lula para que seja vetado, para que não avance de jeito nenhum. PL 4614 não. Legal, é Ivan o nome desse cara. Só que assim, ó, vocês viram alguma coisa semelhante entre ele e o William Bonner? Não viram? Não, ele não conta aqui no vídeo dele que o projeto é do Lula. Ele não conta que os deputados que votaram a favor do corte do BPC para as pessoas pobres com deficiência são os da base do Lula, e por isso foi aprovado. Ele não conta que o PL de Jair Bolsonaro votou contra esse absurdo. E assim, eu me solidarizo muito com as pessoas que têm necessidade desse benefício, mas não com esse cara. Com esse cara aqui, não. Porque vamos apelar para a sensibilidade do Lula depois para vetar. E porque em momento algum ele sai do personagem.
Né? Porque ele é um influenciador ligado à Mind, que dizia, inclusive, o quê? Que era fake news quando a direita dizia que isso ia acontecer. Ah, não, o Rony tá mentindo, é fake news? Fala aí, Barão. Conta pra gente, Ivan. Conta. A fake news da vez é que o presidente Lula votou contra os autistas e vetou um artigo da LDO 2024 que garantia a continuidade dos centros de referência a pessoas neurodivergentes. Partiu combater essa desinformação? Partiu combater essa desinformação, basicamente, lá na LDO de 2023, aprovada para 2024, quando ele fez esse vídeo chamando o pessoal da direita de estar propagando fake news, já previa uma parte desse corte. Só que o Lula cortou muito mais. Mas ele defendia. E durante as eleições era isso aqui, ó. Era isso aqui, ó. Eu indo votar bem discreto. Sou do time de Lula. O Brasil inteiro tá com ele, tá com Lula. Faz o LAE, faz o LAE. Pra todo mundo ver, pra todo mundo ver. Faz o LAE, faz o... Que emoção. Lula, eu tô com você, Lula, eu tô com você. Bom, ninguém mais precisa ver essa bobagem, vocês já entenderam, né? Já entenderam. Agora, eu queria que esse influenciador, que provavelmente tem muitas pessoas que têm dificuldade e tal, assistem esse cara, que ele falasse a real. Ó, gente, a gente apoiou, eu subi a rampa, porque ele subiu a rampa, ele foi um dos que subiram a rampa e passaram a faixa, né, pro presidente Lula. Fala a verdade, ó, o Lula mentiu pra gente, o Lula traiu a gente, manda a real. Ó, o pessoal do Bolsonaro que tá ajudando a gente aqui pra não aprovar isso aqui, porque o Lula ferrou a gente. O pobre. É só o pobre. Pergunta quanto que o Lula cortou dos artistas. Pergunta quanto que o Lula cortou dos carinhas da Globo. Pergunta quanto ele cortou. Até a Jovem Pan, que mudou, né? Mudou agora a Jovem Pan já é centro-esquerda, amanhã é extrema-esquerda, né? Tá recebendo mais verba do governo, tá gastando um monte de publicidade. Enquanto isso, meus senhores, o Lula continua aqui na promessa. Olha a promessa. 2023, 24 e 25. Mas do que nós já plantamos, nós vamos começar a colher. Sabe? Agora muita coisa já está sendo colhida e vamos colher muito a partir de 2024. Tocamos semente e esse ano de 2024 é o ano da gente começar a colher aquilo tudo que foi plantado em 2023. Nós já plantamos. Agora 2025 é ano da colheita. Agora vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2026. Pois essa colheita que nunca chega, né? Mas a não ser que ele tá plantando desgraça e nós estamos colhendo desgraça. Daí faz todo sentido. Aí, de fato, ele tá cumprindo com a promessa dele. Tá cumprindo. Aí, Rony, então nós temos que impeachment esse Lula. Olha, vou ser muito sincero. Eu acho que não é mais... Temos que ir pra rua, né? Que o pessoal fala. Não é nós. Temos que fazer isso. É esse Ivan aí, ó. Essa galera da esquerda, igual estão fazendo lá no Nordeste, ó. Olha, dá uma olhadinha nessa matéria aqui. É isso aqui que tem que começar a acontecer. E através deles. Não através da gente que avisou, através da gente que tá fazendo trabalho. Olha ali como é que tá a situação. Vocês vê a Globo mostrando isso? Não viu, mas um jornal independente mostrou, olha só. Seguem as manifestações do povo nordestino contra o presidente Lula. Dessa vez foi em Petrolina, sertão do Pernambuco. Moradores do sistema Itaparica protestam contra cortes de energia e falta de água. Uma dívida de 38 milhões do governo federal com a empresa responsável paralisou o fornecimento básico e levou a população às ruas, como a gente está vendo aí nas imagens. Protesto em Petrolina contra o governo Lula. E aí? Energia, falta de água, corte de auxílio BPC. Agora, você viu o Lula cortar algum ministério? Você viu o Lula cortar os luxos da Janja? Até as moedinhas que estavam no espelho da água, ele deu um jeito de roubar e levar pro tesouro, né? Pra melhorar o caixa do governo. Piada. Agora você olha lá para aquele vereadorzinho que diz que o Lula ajuda os pobres, que o Lula ajuda os deficientes, que o Lula é paz e amor, e joga na cara dele esse vídeo. Mostra para ele isso daqui. Se é que vão entender, porque não querem entender. Não querem entender. No governo Bolsonaro tinha BPC. No governo Bolsonaro, quando terminou, já tinha uma previsão de reajuste com um aumento real do salário mínimo, porque passou uma pandemia e nós estávamos com superávit. Mas agora o Lula entrega isso daí. Aí a gente tem que ver petista, falar que não, porque o dólar caiu agora por causa da troca do Banco Central, mas eles venderam 5,3 bilhões de dólares da nossa reserva, o maior leilão de dólares da história do Brasil. E vocês acham que as pessoas compraram esses dólares por quê? Porque não tem mais como investir no Brasil. Inclusive, eu sempre falo, você quer aprender a investir em dólar, eu deixei um link aqui abaixo, tem uma aula gratuita para você, você vai aprender a fazer renda em dólar. Não é que você vai comprar dólar, você vai ter renda, uma renda recorrente toda semana, todo mês, você ganhando em dólar. E você não vai sofrer com a inflação
E isso é trabalho, não é tigrinho, não é, é um trabalho que vai tomar aí 1 horinha do seu dia. Se você souber mexer no celular, no computador, basicamente, não precisa falar inglês, você vai conseguir fazer a sua renda. Então aproveite essa oportunidade que eu deixei aqui no link aqui abaixo. E os demais? Bom, joguem a verdade na cara de quem precisa ouvir isso. Porque o Lula destruiu o Brasil e quem mais está se ferrando são os pobres que ele disse tanto que ia proteger. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista. Porque ser vaiado por petista é que você está no lado certo.